Olá, meu amigo, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Esta lei que integra aí o conteúdo programático da disciplina de conhecimentos específicos cobrado aí, dessa disciplina cobrada aí no concurso para a Polícia Municipal do Eusébio. Uma lei de 2014 muito tranquila, apenas 22 artigos, nós não temos como ter qualquer dificuldade no dia da prova com essa lei. E aí vale a sugestão do professor Gilmar para você dar atenção a cada um dos artigos que integram aí esta lei. Então as questões lá no dia da sua prova, elas podem obviamente ser retiradas de qualquer um dos artigos, é por isso que a gente estuda todos eles de forma bem detalhada aqui no nosso curso, ok? Nós vimos aí nas duas primeiras aulas do artigo 1º até o artigo 9º, com exceção do artigo 5º. O artigo 5º a gente começou na aula de número 2 e agora a gente vai continuar aí no sentido de que a gente possa concluir o artigo 5º para logo em seguida a gente dar continuidade a partir do artigo de número 10, ok? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo a continuação do artigo 5º da Lei 13.022 de 2014, ok? Vamos lá. Nós estamos aqui no inciso de número 11 e no inciso de número 12, mas para que você possa ter uma noção do assunto que a gente está estudando, o professor vai retornar aqui para o caput do artigo, o artigo 5º. A gente falava na aula anterior sobre as competências específicas. Competências específicas das guardas municipais. Então, o artigo 5º, ele trata exatamente sobre essas competências. E aí nós falamos no inciso 1, nós falamos do inciso 2, do inciso 3. Cuidado para não confundir aí as competências específicas da Guarda Municipal com a competência geral das guardas municipais. Observe, típica questão de prova. A banca pega um artigo e inverte na questão com o assunto do artigo seguinte. Então, quando a gente fala de competência geral, a gente tem que lembrar de quê? A gente já viu isso aqui, é só para relembrarmos. A gente tem que lembrar da proteção de bens, dos serviços e dos logradouros públicos municipais e ainda das instalações do município. A gente falou aí na aula anterior ainda que esses bens mencionados aqui no artigo de número 4, esses bens, eles abrangem os de uso comum, eles abrangem o de uso especial e eles abrangem os de uso dominiais, né, que até pouco tempo atrás eram chamados de dominicais, né, os bens dominiais. Uso comum, aqueles usados por toda a população em geral, como, por exemplo, as estradas, as praças. O de uso especial, aqueles que são utilizados pela administração para prestar serviço público à população, e os dominiais, como, por exemplo, os terrenos e os prédios que não estão sendo utilizados e podem ser, inclusive, vendidos pela administração. Então, cabe à Guarda Municipal aí a proteção geral desses bens, a proteção de bens, dos serviços, dos logradouros e das instalações do município. Trata-se, não esqueça, de competência geral. Já o artigo 5º, por sua vez, ele traz, olha só, as competências específicas das guardas municipais. E aí é um artigo que muito provavelmente existe a grande probabilidade de aparecer uma questão na sua prova lá no dia do concurso. Um artigo que trata exatamente sobre as competências específicas das guardas municipais. O detalhe, a lei deixa muito claro que são respeitadas ainda aqui as competências dos órgãos federais, lógico, e dos órgãos estaduais. Então, muito provavelmente,
uma questão desse artigo vai aparecer no dia da sua prova. Então, como competências específicas, nós temos inciso 11 e inciso 12. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município, integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa, que é a polícia investigativa, que tem o poder de fiscalizar, visando aí a contribuir para a normatização e fiscalização das posturas do ordenamento urbano municipal. E aí o professor já deixou aqui um comentário extremamente importante que vai dar mais ou menos uma clareada nessa competência específica aqui do inciso 12. Então, por exemplo, essa atuação conjunta vem demonstrar o cunho social desenvolvido pelas guardas municipais. Por exemplo, na questão da fiscalização mencionada no inciso 12. A guarda deverá dar todo o respaldo necessário para a atuação dos fiscais do município, haja vista muitos estabelecimentos comerciais, por exemplo, como bares, locais de grande aglomeração de pessoas, serem frequentados por indivíduos alterados, o que poderá prejudicar a atuação dos servidores públicos. É por isso que a Guarda Municipal tem como uma de suas competências específicas integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa. Inciso 13, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo diretamente e imediatamente, olha o detalhe, quando deparar-se com elas. Observem que quando a gente analisa com uma maior atenção este inciso, logo vem em mente aí uma discussão jurídica acerca da atuação das guardas municipais. A guarda municipal ela não aparece no rol dos órgãos que integram a segurança pública. Apesar de estar no 144, parágrafo 8º lá na Constituição, mas dentro do rol dos órgãos de segurança não aparece a guarda municipal. Mas vamos lá, se a guarda não é um órgão de segurança pública, pelo menos não é expressamente previsto no artigo 144 da Constituição, no caput do artigo, como é que a guarda tem uma competência específica de garantir o atendimento de ocorrências emergenciais? Fica a seguinte indagação. Como é que a Guarda Municipal não é um órgão integrante da segurança pública, mas ela possui aí uma competência específica de prestar um atendimento de forma direta e imediatamente ao deparar-se com essas ocorrências? Então, olha só como a Guarda Municipal hoje na prática e inclusive na teoria aqui no Estatuto, ela acaba sim sendo um órgão de segurança pública, que atua aí no apoio à população em geral dentro dos municípios. Então a Guarda Municipal está lá trabalhando, ela tem que garantir o atendimento de qualquer ocorrência emergencial. Observe que a lei não especifica qual é o tipo de ocorrência emergencial. A lei ela não detalha, a lei só diz que ela tem que garantir o atendimento. Então está lá o guarda municipal trabalhando, de repente ele está na viatura da guarda municipal fazendo o seu patrulhamento preventivo. De repente o guarda municipal ele vai lá e se depara com uma ocorrência ou com uma situação de emergência. De acordo com esse inciso 13, os guardas municipais têm a obrigação de garantir o atendimento daquela ocorrência e, de acordo com a lei ainda, de forma direta e imediatamente no momento em que se deparar com essas ocorrências. Então é muito importante hoje a Guarda Municipal dentro do município, um órgão que não está no rol daqueles que integram a segurança pública do artigo 144, porém aqui nesse inciso 13, bem como em outros momentos durante esse estatuto, a gente percebe em outras leis que a Guarda é sim, na prática, um órgão de segurança pública que exerce um papel fundamental dentro do município, aí o qual desempenha suas atividades. Então, observe, coloquei aqui um comentário dessa forma, não há uma disposição quanto ao local em que o flagrante delito poderá incorrer, e sim
que o guarda municipal ele pode e deve, diante de flagrante, autuar o responsável e encaminhá-lo à autoridade competente. Nesse mesmo sentido, aqui há uma repetição do comentário, tá? Nós vamos pular para cá. O guarda municipal ele deve preservar o local de crime, que é essencial, caso ele seja o primeiro agente ao chegar ao local do crime. Então, como a lei ela não detalha o tipo de ocorrência, pode acontecer do guarda municipal chegar, por exemplo, em um local aí onde tem ocorrido o crime de homicídio. Se a guarda foi a primeira a chegar, ela vai tomar aí as providências legais cabíveis, vai adotar os procedimentos primários, vai isolar o local, vai entrar em contato com os órgãos competentes e vai ajudar ali no atendimento daquela ocorrência de alguma forma. Então, olha como o papel da Guarda Municipal é importante hoje aí dentro do município. Outra competência específica da Guarda é encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o auto da infração, o autor da infração, preservando o local de crime quando possível, sempre que necessário. Esse inciso 14, ele está interligado ao inciso anterior. Olha como a lei ela traz aí essa previsão expressa para que os guardas municipais encaminhem ao delegado de polícia, que é a autoridade policial civil, aquele que foi flagrado aí, foi autuado na condição de flagrante delito. Na realidade, ele foi flagrado cometendo um crime ou tenha sido preso de alguma forma aí, em razão de ter cometido um crime, supostamente, né, nas condições do flagrante delito previsto lá no Código de Processo Penal. Então, encaminhar o delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Então, a Guarda Municipal ela pode sim dar a voz de prisão, prender aquele que, teoricamente, foi o autor do delito, né, cometeu o crime ou acabou de cometer, ou foi flagrado cometendo o delito, e a Guarda Municipal ainda deve encaminhar a autoridade policial civil para as providências cabíveis. Por fim, a Guarda ela vai auxiliar na preservação do local do crime quando possível, ok? Inciso de número 16, a Guarda Municipal ela ainda tem como competência específica desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Então, a Guarda Municipal, caberá às guardas municipais desenvolverem ações de maneira isolada ou conjunta para prevenir a violência. É muito comum na prática a gente ver as guardas municipais atuando aí em parceria com os demais órgãos estaduais ou federais, no sentido de evitar a prática de crimes, de delitos ou de atos infracionais por menores infratores. Isso é papel da Guarda Municipal, ela tem esse dever, ela tem essa obrigação de desenvolver essas ações. É muito comum a gente ver as guardas aí, por exemplo, realizando eventos nas escolas, nas comunidades, como palestras, eventos sociais, dentre outros, promovendo aí algum tipo de ação social no sentido de prevenir aí a violência, seja atuando de forma isolada ou mesmo de forma conjunta. Isso é papel da Guarda Municipal, é uma de suas competências específicas, ok? Inciso de número 17, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. É muito importante esse papel da Guarda, tá? A Guarda, ela auxilia aqui no 17 na segurança de grandes eventos. E aí o professor lembra que eu acho que eu já falei para vocês, o meu primeiro cargo público que eu assumi no ano de 2009 foi o cargo de Guarda Municipal. E era muito comum, inclusive, Guarda Municipal do Eusébio, né? Foi onde eu trabalhei do ano de 2009 a 2012. Muito comum no Eusébio acontecer, pelo menos na minha época, vários eventos e a Guarda Municipal estava sempre auxiliando
aí na segurança dos eventos realizados e promovidos lá no município. Um exemplo bem clássico é a festa de aniversário do município, que todo ano o prefeito realiza essa festa em comemoração aí à emancipação do município, e ele realiza um evento de grandes proporções, e a Guarda Municipal é uma das principais instituições responsáveis pela segurança dos eventos em parceria com a Polícia Militar. Então, existem outros, como festas culturais, esportivas, como eventos festivos no município, e em todos eles a Guarda Municipal está lá auxiliando na segurança. Outro detalhe importante é que a Guarda ela também vai atuar na proteção de autoridades, como, por exemplo, o prefeito, o vice-prefeito, autoridades aí legislativas do município, secretários, dentre outros, conforme aí a regulamentação do município, e a Guarda tem esse papel também. Inciso de número 18, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Ações preventivas na segurança escolar. Na grande maioria dos nossos municípios que existem guardas municipais, nós temos aí o grupamento chamado de ronda escolar. Ronda escolar, onde os guardas são distribuídos em viaturas ou em motos e dão todo o apoio aí aos alunos, aos funcionários, aos familiares, na entrada e na saída dos alunos principalmente, realizando ainda ações aí voltadas para a educação e para a prevenção aí dos delitos. Então a Guarda ela tem essa competência de atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno, participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura da paz na comunidade. Então, o inciso 18, ele é extremamente importante para efeitos de prova, para efeitos práticos também, tá? Zelando pelo entorno, participando de ações educativas com o corpo discente e com o corpo docente. Então, alunos e professores são envolvidos ou devem ser envolvidos aí com as ações preventivas da Guarda Municipal, ok? Show de bola? Então, inciso 18, muito tranquilo, sem maiores problemas, tá certo? Muito bem. E aí nós temos o parágrafo único que conclui aqui o artigo 5º da nossa lei, que diz: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do 144 da Constituição, diante do comparecimento de órgão descrito no inciso 44, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Então, vamos entender o que é que o legislador está querendo dizer aqui para nós. Observe. Primeiro, incisos 13 e 14 aqui deste artigo. A gente volta aqui para poder entender aqui o que diz os incisos 13 e 14. O 13, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo diretamente, imediatamente, quando deparar-se com elas. O 14, encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Então, o 13 e o 14, eles falam exatamente o que a gente acabou de ler agora. E o parágrafo único, ele diz que a Guarda ela vai atuar até que chegue um órgão descrito ali no caput do 144. Uma vez chegando o órgão previsto no caput do 144,
a Guarda Municipal ela deve continuar dando todo o apoio no atendimento da ocorrência. Ah, professor, então, por exemplo, a Guarda está lá no isolamento de um local de crime. Acabou de acontecer um homicídio, a Guarda chegou, isolou o local, está lá trabalhando. De repente, está lá atendendo a ocorrência, chegou a Polícia Militar, chegou a Polícia Civil. O que é que a Guarda Municipal tem que fazer? O órgão competente vai assumir a ocorrência, né? A Guarda Municipal ela vai atender dentro de suas competências, né? Vai lá dar todo o apoio e o órgão responsável vai assumir a ocorrência. Ah, professor, então a Polícia Civil, a Polícia Militar assume a ocorrência e os guardas vão embora, é isso? Não, a Guarda deverá prestar todo o apoio necessário à continuidade do atendimento da ocorrência. Observe que o parágrafo único ele é muito enfático em afirmar que a Guarda Municipal ela poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública, seja ele da União, dos estados, do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos. Então, o detalhe é que a lei especifica que a Guarda ela vai atuar ou colaborar conjuntamente com esses órgãos nos casos do inciso 13 e do inciso 14 desse artigo, devendo a Guarda prestar todo o apoio à continuidade do atendimento da ocorrência. Beleza? Show de bola? Então, parágrafo único, também muito importante aí para a nossa prova. É a cara de questão de prova. E aí, vale a pena você ler e reler esse artigo 5º, todos os seus incisos, bem como o parágrafo único, para que você não venha perder uma questão que pode ser a questão da sua vaga. O artigo 6º, a gente já falou na aula 1, se você voltar lá para o primeiro vídeo, você vai perceber que a gente já falou do artigo 6º, a gente já falou do artigo 7º, a gente já falou do artigo 8º e também do artigo 9º, tá? O artigo 6º, ele fala apenas que o município pode criar por lei sua guarda municipal e que ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. O artigo 7º, ele fala do efetivo da guarda, que a gente já explicou no vídeo 1. O artigo 8º fala dos municípios limítrofes que podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada, também comentamos no vídeo 1. E, por fim, o artigo 9º, a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Nós também já havíamos falado lá no vídeo 1, ok? Então nós vamos entrar aqui no artigo de número 10. Muito legal esse artigo. Fala das exigências para investidura. O artigo 10, ele trata dos requisitos básicos. Requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. Observem, por que são requisitos básicos? Porque outros requisitos podem ser exigidos. Olha o que diz aqui o parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Ou seja, o artigo de número 10, caput, traz os requisitos básicos, aqueles requisitos gerais para ingresso, mas a depender das leis municipais, das leis de cada município, outros requisitos poderão ainda ser exigidos dos candidatos. Então, o primeiro deles é a nacionalidade brasileira. E aí, tanto faz o cara ser brasileiro nato ou naturalizado, é um requisito aí para ingressar na corporação ou na instituição, né? Corporação não, na instituição, já que é um órgão civil. Inciso 2, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, é o inciso 3. Está quite com as suas obrigações militares e eleitorais. Cuidado para não cair numa pegadinha. E não é ou,
Se vier ou, está errada a questão. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível médio de escolaridade. Há uma previsão na lei para que seja cobrado apenas o nível médio. E aí, outro dia, alguém enviou essa pergunta para o professor. Professor, a Guarda Municipal ela pode exigir nível superior só se houver uma mudança na lei. A princípio, o nível de escolaridade exigido para ingresso na Guarda Municipal é o nível médio. Não há nenhuma previsão nesse momento de mudança na lei para alterar aí a questão do nível de escolaridade, ok? Beleza? Idade mínima de 18 anos. Mínima. Obviamente não é idade máxima. E quando a gente fala de idade máxima, não há uma idade máxima prevista na lei para ingresso na Guarda Municipal. Não há. Então é de 18 anos acima. Existem os limites da legislação previdenciária, que não é o caso aqui. A gente não precisa se preocupar para efeito de prova. Aptidão física, mental e psicológica. Afinal de contas, o cara vai entrar para uma instituição de segurança municipal, ele tem que possuir aptidão física, ele tem que ter aptidão mental, ele tem que possuir aptidão psicológica, ok? E o inciso 7, idoneidade moral, comprovada por investigação social e comprovada ainda por certidões expedidas perante aí o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Então, quem entrar para a Guarda Municipal, você deve possuir uma idoneidade moral, tem que ter uma reputação ilibada, o cara tem que ter a vida limpa, sem mancha, caso ele queira virar aí um guarda municipal. Então, a investigação social, que é uma das etapas do concurso, ela verifica exatamente se o candidato possui essa idoneidade através aí de suas relações sociais e, logicamente, através das certidões expedidas aí pela Justiça Estadual, Federal e Distrital. E, por fim, outros requisitos, como nós falamos há pouco, poderão ser estabelecidos em lei municipal. Um exemplo disso é que em alguns municípios, inclusive aqui no Eusébio, é exigido carteira nacional de habilitação. Cada município, ele deve ou ele pode exigir outros requisitos não previstos neste estatuto, desde que estes requisitos estejam previstos em lei, ok? Desde que estes requisitos estejam previstos em lei, ok? Show de bola, muito bem. Chegamos aqui ao final da nossa terceira aula, já estamos no artigo de número 10, vamos caminhar aí para a segunda parte do estatuto, a partir do artigo de número 11, muito tranquila, acredito que esteja dando para você ter uma noção geral aí da Lei 13.022. Nós vamos encerrar por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu amigo, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da Lei 13.022 de 2014. Nós estamos estudando o Estatuto Geral das Guardas Municipais, uma lei que integra aí o conteúdo programático do concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Nós paramos no vídeo anterior falando aí do artigo de número 10, que trata sobre os requisitos básicos para ingresso, para investidura no cargo de guarda municipal. Então nós vamos continuar aqui na parte final desta lei, uma lei curta, relativamente tranquila, com apenas 22 artigos. Acredito eu que você não terá muitas dificuldades no dia da sua prova. Vamos lá, continue comigo, acompanhe comigo aqui na tela. Artigo de número 10, exigências para investidura. Nós paramos no vídeo anterior exatamente falando sobre essas exigências. Nós falamos do artigo 10, os requisitos básicos,
como por exemplo aí a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, o nível médio de escolaridade, a idoneidade moral. São alguns dos requisitos, dentre todos que nós falamos na aula anterior. Nós encerramos no parágrafo único, onde afirma que outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Agora nós vamos entrar no artigo de número 11 da capacitação. Artigo 11, o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal, ele requer a capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades. Então, eu tenho aqui uma matriz curricular compatível com as atividades dos cargos de guarda municipal. Então, em outras palavras, o artigo de número 11, ele está falando aí que para exercer as atribuições do cargo, o profissional ele deve ser capacitado dentro de uma matriz curricular específica, compatível com as atividades aí o qual ele irá exercer. E aí, obviamente, a formação desses profissionais deve ser voltada para a atividade desempenhada no município como profissional da Guarda Municipal. O detalhe é que, na prática, que não cai no concurso, é só a título de curiosidade para você, geralmente os cursos de formação, em média, de guardas municipais, eles duram algo em torno de 2 a 3 meses aí, com dedicação exclusiva, onde os alunos do curso de formação, eles então passam por treinamentos, passam por instruções, recebem instruções voltadas exatamente para o seu futuro exercício das atribuições aí do cargo ao qual o aluno irá exercer. O artigo 11, ele fala exatamente sobre essa capacitação específica. E o parágrafo único ainda diz que para fins do disposto no caput, na cabeça do artigo, poderá, não é deverá, tá? Poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, do Ministério da Justiça. Observe que essa lei de 2014 ainda prevê aí, Ministério da Justiça, está valendo para a prova hoje, Ministério da Justiça e Segurança Pública, só a título de curiosidade. Então, o antigo Ministério da Justiça, ele possui a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, a qual tem toda uma matriz curricular de formação para os integrantes dos órgãos da segurança pública, e o parágrafo único do 11 ele está trazendo exatamente essa possibilidade, a possibilidade do município adaptar, disposto no caput, o município ele poderá adaptar a matriz nacional de formação, observe, informação de segurança pública da SENASP, o município ele poderá adaptar justamente para servir de norte para que o curso de formação ele consiga atender o disposto aqui no artigo 11. Ou seja, para que o município ele traga uma capacitação específica com a matriz compatível com as atividades de guarda municipal. Em outras palavras, o parágrafo único está trazendo essa possibilidade aos municípios de adaptarem a matriz curricular de formação em segurança pública dentro aí do curso de formação para a formação dos integrantes da instituição. O artigo de número 12, por sua vez, ele diz que é facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da instituição Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores todos aqueles mencionados no artigo 3º, que a gente, inclusive, já estudou na aula de número 1, a título de lembrança, o artigo 3º, ele trata aí como princípios mínimos de atuação a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas,
Lá no inciso 2, a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição de perdas. Inciso 3, como princípio norteador da Guarda Municipal, patrulhamento preventivo. O inciso 4, o compromisso com a evolução social e da comunidade. E, por último, o inciso 5, o uso progressivo da força. Ou seja, ao município é facultada a criação deste órgão esse voltado para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda, lógico, observando sempre aí os princípios norteadores da instituição. Com relação a este órgão de formação, o artigo 12 ele traz ainda outras possibilidades. Por exemplo, o parágrafo 1º ele diz que os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se visando o atendimento do disposto no caput deste artigo. E aí a gente tem que lembrar que o caput do artigo, ele trata sobre a faculdade do município em criar um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda. Então os municípios eles poderão firmar convênios ou poderão ainda consorciar-se visando atender o disposto na cabeça do artigo 12. O Estado poderá, é muito importante que você atente para esse verbo aqui, apesar de não ser português aqui a disciplina, mas no concurso pode fazer diferença. O Estado ele poderá, existe a possibilidade, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Tudo isso visando o quê? Manter um órgão, observe, manter um órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. Professor, mas espera aí, como assim órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado? A gente sempre tem que se reportar ao artigo de número 12, caput. O que é que o caput está dizendo para nós? Que o município, a ele é facultada a criação do órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da instituição. Caso o município ele não venha criar, tem os custos, tem toda uma parte orçamentária e burocrática que envolve a criação de um órgão como esse, o parágrafo 2º ele traz aí uma possibilidade, uma forma de atender o disposto no caput do artigo 12, mas em parceria, mediante convênio com outros municípios interessados. Então, o que é que diz o parágrafo 2º? O Estado poderá, mediante convênio com municípios interessados, manter este órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado em cujo o conselho gestor seja assegurada aí a participação de todos os municípios conveniados. Quando a gente fala de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda, é muito importante que a gente lembre disso aqui, ó. Observe. Olha o que diz o parágrafo 3º. O órgão referido no parágrafo 2º, professor, que órgão é esse? Órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. Órgão oferecido pelo Estado. O Estado, observe, ele não pode ser o mesmo. Não pode. Cuidado com esse termo aqui, ó. Não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Então, em outras palavras, uma academia que forma policiais e bombeiros militares não pode ser a mesma que vai formar, treinar e capacitar guardas municipais. A gente tem que lembrar que a Guarda Municipal é uma instituição civil, que apesar de portar arma, apesar de ter autorização para porte de arma e usar uniforme, não é uma instituição
que adote parâmetros militares. É por isso que, mais uma vez, aqui a lei ela deixa de forma muito enfática, muito clara, de forma expressa que os integrantes da instituição, Guarda Municipal, eles não podem ser treinados, capacitados, aperfeiçoados em órgãos de formação destinados ao treinamento e ao aperfeiçoamento de forças militares. Cuidado, porque na prova eles apenas tiram o não para tentar te enganar aqui lá no concurso. Então fique esperto com relação a isso aí, tá? Beleza? Show de bola? Então artigo de número 12 está superado, muito tranquilo, sem maiores problemas. Continuando, nós estamos aqui na nossa lei 13.022, chegamos aqui ao capítulo de número 7 do controle. Artigo 13, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Então, observe, o funcionamento das guardas ele será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos, que tenham atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. A cabeça desse artigo, caput, ele traz aí uma ideia de uma questão na prova, tá? Fique esperto, tá? O professor sempre lembra aí de eventuais questões de prova, dada a nossa facilidade de elaborar questões para colocar nos nossos simulados e nas nossas inúmeras apostilas aí. Então, fique esperto. Esse artigo 13 caput, ele traz uma informação bem importante aí acerca de um órgão que vai acompanhar o funcionamento das guardas, né? Observem, estudar legislação, conhecimento específico, leis específicas, requer essa atenção redobrada. Você vai fazendo essa ligação, né? Um órgão próprio, um órgão permanente, autônomo, que vai acompanhar o funcionamento das guardas municipais. E este órgão ele deve possuir atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Professor, mas peraí, professor, que órgão é esse? Aí a lei, ela traz aqui para nós pelo menos 2 órgãos que irão então fiscalizar em 2 situações diferentes. Primeiro, o controle interno será exercido por corregedoria. O controle interno, corregedoria. Naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. Então a gente tem que lembrar o seguinte: essa corregedoria, ela vai trabalhar nesse controle interno das guardas. Agora, ela vai trabalhar em quais guardas municipais? Naquelas com efetivo superior a 50 servidores. E em todas que utilizam arma de fogo. Então, olha como é importante esse inciso 1. Falou de controle interno, eu vou lembrar de quê? Ou de qual órgão? Da corregedoria. Controle interno, corregedoria. Controle interno, corregedoria. A corregedoria que vai trabalhar naquelas com efetivo maior que 50 servidores e vai trabalhar também na fiscalização de todas as instituições de guardas municipais que utilizam armas de fogo, ok? Agora, eu tenho ainda o controle externo. O controle externo. O controle externo exercido por ouvidoria. Controle interno, corregedoria. Controle externo, ouvidoria. O detalhe do controle externo exercido pela ouvidoria é independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da instituição, e ela irá trabalhar aí nessa fiscalização para receber,
Olha a importância aqui da ouvidoria. Ela irá trabalhar para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e, observe, de seus dirigentes e ainda de quê? De seus integrantes e das atividades do órgão. Ela vai atuar ainda propondo soluções, oferecendo recomendações, informando os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Muito bem, olha como esse artigo 13, ele é importante e pode gerar uma confusão na sua cabeça na hora da prova. É muito importante que você leia bastante esse artigo 13, que fala do controle, que fala da fiscalização, da investigação, da auditoria. Esse controle, ele pode ser, o controle exercido por estes órgãos pode ser interno ou externo. Será interno, exercido por corregedoria, guardas municipais com mais de 50 servidores e todas as guardas que utilizam armas de fogo, e será externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da guarda, né, um órgão independente. Qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, tanto faz ela ter 10 servidores como ter 30, tanto faz ela ter 20 como ter 50, para receber, examinar, encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca de todos os seus dirigentes, integrantes e ainda acerca das atividades do órgão, propondo soluções, oferecendo recomendações, informando sobre os resultados aos interessados. O detalhe é que o parágrafo 1º, ele diz que o Poder Executivo Municipal, ele poderá criar órgão colegiado, aquele exercido por várias autoridades, várias pessoas que exercem cargo para tomar juntos decisões importantes, para exercer o controle social das atividades de segurança do município, para analisar a alocação e a aplicação dos recursos públicos, para monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação de eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Então, aqui tem a ver com a segurança como um todo, segurança do município, segurança municipal como um todo. O prefeito, o poder executivo, né, no município, ele pode criar este órgão colegiado formado aí por várias autoridades para juntos discutirem, analisarem, proporem aí soluções e aplicação de recursos no que diz respeito aí à segurança do município. Os corregedores e ouvidores, o parágrafo 2º, a gente falou deles aqui logo no início do artigo de número 13, eles terão um mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Então, são os vereadores quem escolhem os ouvidores e os corregedores, escolhem de forma absoluta, né, maioria absoluta, fundada em razão relevante específica prevista em lei municipal. Ok? Muito bem. Artigo de número 14. Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, a Guarda Municipal ela terá um código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal. E aí, o caput do artigo 13, né, nós temos o inciso 1 do caput do artigo 13. O detalhe é que a gente falou desse artigo 13 exatamente agora há pouco, a gente vai ver novamente aqui. No inciso 1 do 13,
fala do controle interno. É isso aqui, ó. Controle interno exercido por corregedoria. Já o 14, ele está dizendo o seguinte: para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, a guarda ela terá um código de conduta próprio. Código de conduta próprio, conforme dispuser uma lei municipal. Então, cada município será o responsável aí por elaborar e aprovar, lógico, nas suas respectivas câmaras municipais, um código de conduta próprio, que não pode, sob nenhuma hipótese, ter a mesma força, vamos dizer assim, ou ter as mesmas características dos regulamentos de natureza militar. Não podem os guardas municipais, as instituições guardas municipais, ficarem sujeitas a regulamentos que possuam natureza militar. Olha só, mais uma vez, a lei, o Estatuto Geral, deixando muito claro para nós que a Guarda Municipal é uma instituição civil. Desta forma, sob nenhuma hipótese, ela poderá ficar sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar. O código mencionado no caput do 14 é um código de conduta próprio, conforme uma lei municipal. Essa lei municipal, ou esse código de conduta, ele, sob nenhuma hipótese, ele pode ter características semelhantes a um regulamento disciplinar de natureza militar. A gente sabe muito bem que um regulamento militar ele tem uma força disciplinar bem mais rigorosa, ou pelo menos na teoria, ele tem essa força disciplinar bem mais rigorosa em relação a órgãos civil. Então a lei está deixando muito claro aqui para nós que a Guarda Municipal ela não pode, sob nenhuma hipótese, ficar sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar. Tranquilo? Muito bem. Ok, nós chegamos aqui ao final dessa parte de controle. Agora nós vamos entrar nas prerrogativas. Artigo de número 15. Estamos caminhando aí para a parte final da lei. É uma lei relativamente bem tranquila, mas ela requer uma atenção redobrada aí, dados os detalhes que podem pegar lá no dia da prova. Então, nós vamos entrar aqui no artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. No caso aqui, do chefe do Poder Executivo Municipal. Cargo e comissão dentro da guarda, geralmente são aqueles cargos de direção, né? O cargo de diretor da guarda, de comandante da guarda, de supervisor da guarda, de supervisor adjunto, de vice-diretor, enfim. Cargos de direção, geralmente são os cargos em comissão. O que é que a lei está dizendo para nós? Está deixando claro aqui no artigo 15, que esses cargos em comissão, observe aqui, ó, eles deverão, não é poderão não, tá? Deverão ser providos, preenchidos, ocupados por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Mas peraí, professor, como assim? Ora, a lei está dizendo aí que os cargos em comissão da instituição eles devem ser ocupados por servidores efetivos. E é muito comum, ainda em alguns municípios, o cara que exerce lá o cargo de direção, o cargo de chefia, de comando da Guarda Municipal, ser alguém que não pertence ao quadro efetivo da instituição. Então, geralmente tem lá um policial militar, tem lá um delegado de polícia civil, tem alguma pessoa de fora da instituição, alguém da segurança pública, um policial rodoviário, um policial federal, enfim. A lei está deixando claro que esses cargos devem ser preenchidos por membros efetivos
do quadro de carreira do órgão ou da entidade. Beleza? Então, o artigo 15 é extremamente importante, é uma conquista gigantesca para a instituição. Haja vista aí, nada melhor do que os próprios servidores da instituição para conduzi-la. Afinal de contas, eles é quem vivem o dia a dia, desde o momento de seu ingresso aí até o fim da sua carreira. Eles é que vivem o dia a dia do município, o dia a dia da instituição. Nada melhor do que eles serem colocados para dirigi-la. Parágrafo 1º, nos primeiros 4 anos de funcionamento, e aí a lei abre aqui a exceção à regra do caput, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente, não é obrigatoriamente, cuidado, com experiência ou formação em área de segurança ou defesa social atendido disposto no caput. Então, se a guarda foi criada de modo recente, nos seus primeiros 4 anos, a lei permite que a direção dessa instituição ela seja exercida por profissional ou por profissionais estranhos a seus quadros. Lógico aí que a lei ela dá preferência àquele que tenha formação ou experiência na área de segurança ou defesa social. É muito importante que você atente para o detalhe aqui, ó. Nos 4 primeiros anos de funcionamento. Passados esses 4 anos, deve ser atendido o disposto no caput. Cuidado! Essa exceção é somente durante os 4 primeiros anos. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Observe que a lei ela não traz aqui expressamente esse percentual mínimo, será de acordo aí com a lei municipal. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Deverá ser garantida a progressão funcional dos servidores em todos os níveis. É apenas uma previsão aqui do servidor ele crescer dentro da instituição no que diz respeito à sua carreira. Ok? Show de bola! Nós chegamos aqui ao final desta aula. Nós acreditamos que na próxima aula, no próximo vídeo, a gente conclua essa parte teórica e acredito demais que você esteja gostando. É uma lei muito legal, bem tranquila, sem maiores dificuldades aí para o dia da nossa prova. Nós encerramos por aqui e na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.